Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês para mais uma aula na sua preparação aí rumo ao concurso ambiental que você está estudando. Bom, se você está assistindo essa aula aqui pelo YouTube do Soma Concurso, seja bem-vindo. Já aproveita para deixar o seu like, fazer os comentários aí sobre os conteúdos que a gente vem postando aqui no YouTube. Compartilha com quem você acha que pode se interessar pelo tema. Se você está assistindo essa aula pela plataforma do Soma Concurso, aproveite aí todas as ferramentas que você pode usar dentro da plataforma, ok? Se você ainda não é aluno do Soma, aproveita aí e entra no site www.somaconcursos.com.br e veja todas as opções de cursos aí que a gente tem, então, para te oferecer para ajudar aí na sua preparação para o concurso público que você está querendo fazer, tá? Já tá aí na tela para vocês. A aula de hoje a gente vai falar sobre fragmentação, efeito de borda e perda de biodiversidade, tá bom? Deixa aí o meu Instagram, caso vocês queiram seguir e acompanhar os conteúdos que eu posto por lá, também relacionados à temática ambiental, beleza? Bom, sem mais enrola, vamos lá então, né, falar sobre esse tema, que é então o tema de fragmentação, efeito de borda e perda de biodiversidade. Primeiro a gente precisa entender os conceitos, né? Então vamos lá, o que é a fragmentação? Fragmentação é a divisão em partes de uma dada unidade do ambiente. Partes essas que passam a ter condições ambientais diferentes do seu entorno. A fragmentação é o processo no qual um hábitat contínuo é dividido em manchas ou fragmentos mais ou menos isoladas. Então, gente, claro que quando a gente fala de fragmentação dentro da ecologia, né, a gente já tem uma ideia, né, conceitual que vem à nossa mente, né? Fragmentar é eu pegar uma coisa que é contínua e dividir isso em partes, tá bom? Então, dentro da ecologia é justamente isso. Eu tenho ali um ambiente que é contínuo, que tem características contínuas, e esse ambiente, então, ele vai ser dividido em partes, de forma que eu tenho manchas, né, que a gente chama de fragmentos ali, que tem uma condição X e que normalmente é bem diferente da condição que está ao entorno, que está ao redor, tá? Então, aqui a gente tem, né, um exemplo de fragmentação provocada aí, então, por ação humana, por ação antrópica. Então, se a gente olha nessa imagem aí, vou até colocar em tela cheia, a gente teria aqui, né, teoricamente, uma área que seria uma área de floresta contínua, ou ainda que não seja floresta, tá, gente? Fica meio óbvio que essa área tinha ali, né, em toda essa parte verde mais clara aqui, né, nesse ambiente, a gente teria aqui o que seria, né, uma vegetação nativa, tá? Que claramente não é igual ou é bem diferente dessas manchas que a gente vê aqui, que são exatamente os fragmentos, tá? Então, a gente tem um local que antes tinha uma vegetação contínua, né, uma vegetação nativa contínua, que era um ambiente contínuo, e passa a ter manchas diferentes, com condições ambientais diferentes. Então, aqui eu tenho um ambiente e aqui eu tenho outro tipo de ambiente, tá bom? Da mesma forma, quando a gente fala aqui, então, né, da fragmentação natural, eu tenho condições. Então, aqui, nesse caso, a gente está falando de um brejo de altitude, né? Então, é uma área aqui que, naturalmente, ela é diferente da área ao entorno. Não que eu tenha tido qualquer ação antrópica, não que eu tenha tido qualquer atividade humana aqui que contribuísse para isso, mas as condições ambientais, as diferenças ambientais, seja geológica, seja microclimática, seja condições de altitude, enfim, tudo isso varia aqui, né? Faz uma variação tão grande que a gente passa a ter, então, ambientes diferentes. Então, nesse caso, a gente vê um brejo de altitude e em volta a gente tem ali o ambiente de caatinga, tá bom? Vamos ver agora, então, quais que são essas diferenças que a gente tem entre a fragmentação, que a gente chama de fragmentação natural. Quer dizer, são os processos naturais que podem acontecer, que podem estar relacionados com essa formação de manchas, tá?
manchas de ambientes distintos daquele ambiente que está no seu entorno, tá bom? Então, a gente pode ter vários fatores e processos que contribuem para essa fragmentação natural. Por exemplo, flutuações climáticas, tá? Quando a gente pensa, né, em tempos geológicos, a gente sabe que a Terra passa aí ao longo dos milhares de anos de existência da Terra, a Terra vai passar por momentos de grande resfriamento e por momentos de grande aquecimento, tá? Todos esses momentos acabam influenciando muito na distribuição da vegetação do planeta. Então, em momentos em que a gente tinha uma condição de maior aquecimento, a gente tinha, né, maior umidade, a gente tinha aí, então, uma expansão das florestas, por exemplo, tá? E aí, quando a gente tem um congelamento, né, um resfriamento do planeta, essas florestas, então esses ambientes, eles passam a não ser mais tão favoráveis para a cobertura florestal e isso se retrai, tá bom? E aí acaba que nessa retração a gente forma algumas manchas. É o que a gente vai ver, por exemplo, né, que é o que provavelmente tem acontecido com as manchas de savanas que a gente tem na Amazônia, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas a grande influência aqui dessa flutuação climática é justamente isso, eu ter épocas do tempo geológico em que a gente tem condições favoráveis para essa expansão da vegetação e épocas em que essas condições não estão tão favoráveis e essa vegetação se retrai, tá? Provocando todas essas modificações e criando, inevitavelmente, manchas, então, diferentes daquelas de maior dominância em um determinado local, tá? A gente tem aqui também, por exemplo, como um outro processo, né, um outro fator aqui que influencia na fragmentação natural, a heterogeneidade dos solos. Então, por exemplo, a vegetação ela acaba ficando restrita por conta de um determinado tipo de solo. O exemplo que está aí para vocês é o exemplo das matas calcárias. No Cerrado brasileiro, por exemplo, a gente tem uma grande heterogeneidade de tipos de solos. Então, em um espaço muito curto, nós vamos ter diferentes fitofisionomias que estão muito relacionadas com essa condição de solo. É o caso das matas calcárias, por exemplo, né, que são florestas decíduas, que vão acontecer ali, em especial em afloramento rochoso, onde a gente tem bastante calcário. Então, eu tenho todo um padrão de vegetação em volta dessas matas calcárias e ali, naquele ponto onde existe o afloramento rochoso, a gente tem uma vegetação que é bem específica daquele ambiente. Então, essa heterogeneidade de solo influencia muito nessas manchas também de ocorrências, né, de tipos de vegetação quando a gente fala em fragmentação natural. Outro fator importante é a topografia, né? A gente pode ter aqui, então, ilhas de vegetação em locais mais elevados. O exemplo que eu dei aqui para vocês são os brejos de altitudes no Nordeste. Então, a gente tem aqui, né, nesses locais aqui, uma altitude mais elevada, que acaba tendo ali, né, contribuindo para uma formação de vegetação diferente daquela que acontece nas altitudes mais baixas, tá? Desse ambiente. Então, a gente acaba tendo uma vegetação que é uma vegetação um pouco mais exuberante, que é uma vegetação que tem ali um pouco mais de características florestais, tá? Em relação ao que a gente teria ali no restante da vegetação em altitude mais baixa, tá? A gente tem também os processos de sedimentação hidrodinâmica entre rios e no mar. Então, aqui, o mais importante desses processos de sedimentação hidrodinâmica é, por exemplo, né, ao longo do tempo, né, eu tenho um curso d'água que segue aqui um determinado caminho, que tem os seus meandros, né, são essas curvinhas que o curso d'água faz. E ao longo do tempo, eu posso ir, então, acumulando sedimento aqui, acumulando sedimento aqui, acumulando sedimento aqui, e a gente acaba tendo aqui, né, naturalmente, uma nova forma, né, um novo formato aqui, sei lá, de
com que esse rio corre, tá? Um novo percurso para esse rio. Isso é normal, isso é natural. E a gente tem também, por exemplo, áreas, né, do mar em que a gente tem uma maior sedimentação, e aí com isso eu vou ter ali a ocorrência de determinadas espécies que sobrevivem ali em relação a outras áreas onde eu não tenho essa sedimentação. E aí a gente não vai ter ocorrência dessas espécies. Então isso acaba gerando também essa fragmentação natural, tá? E aí a gente tem aqui os processos hidrogeológicos, né? Então, a gente tem aqui áreas que são temporariamente ou permanentemente alagadas e que acabam, então, gerando, né, essa alteração na paisagem também, tá? Então, todos esses processos aqui que eu citei para vocês são processos naturais, né? Só que existe uma diferença muito grande, né? Eu posso ter, em uma determinada situação, acontecendo um só desses processos aqui, desses fatores aqui que eu citei, ou vários deles combinados, tá? Gerando essa fragmentação natural, gerando essas manchas, então, diferentes. Mas tudo isso aqui acontece a longo prazo. O tempo aqui, então, né, dessa modificação é um tempo maior. Isso faz com que a gente tenha, sim, uma fragmentação, uma diferença, uma mancha de ocorrência, mas que aconteceu ao longo de muitos anos e permitiu que as espécies que ali estão, então, desenvolvessem adaptações e evoluíssem junto com essa modificação, tá? Então, não é uma coisa que, pá, acontece e a gente já tem ali, então, as espécies precisam se adaptar a isso. São adaptações que vão acontecendo a longo prazo e aí toda a modificação evolutiva vai acompanhando isso daqui, tá? É lógico que isso gera, assim, né, um isolamento de populações, só que esse isolamento, como ele é a longo prazo, isso acaba gerando, então, uma diferenciação genética que vai permitir com que eu tenha espécies mais especializadas para sobreviver em um local de mancha do que em outro, e gerando o que a gente chama de especiação, que é a formação de novas espécies. Então, se o ambiente antes era um ambiente uniforme, e eu tinha ali uma determinada espécie, com esse tempo prolongado de modificação, eu posso acabar tendo a especiação e o surgimento de duas novas espécies diferentes, por exemplo, tá? Por conta desse processo todo aí de adaptação que acontece ao longo do tempo. E justamente por isso, essa fragmentação natural, ela é bem importante na geração de diversidade biológica, tá? Por quê? Porque é isso. Então, as espécies vão acompanhando e vão se desenvolvendo ao longo do tempo e conseguem aí, então, se transformar em táxons diferentes, tá bom? Então, a grande importância aqui, né, da fragmentação natural é a gente entender essa diferença entre os tempos com que isso acontece. É uma modificação, são manchas sim, mas eu tenho um tempo determinado para que as espécies se adaptem, para que as espécies, então, consigam sobreviver ali, tá? Em muitos desses casos, gente, de fragmentação natural, a gente tem um autoendemismo. Por que esse autoendemismo? Ora, se é uma mancha que é bem diferente, né, do que está aqui ao entorno, eu acabo que vou ter, sim, espécies que sobrevivem só ali, que só conseguem sobreviver nesse ambiente. E a gente não tem essa sobrevivência no ambiente ao entorno, né? Esse isolamento acaba gerando esse alto grau de endemismo. Então, já são naturalmente áreas que têm aí uma importância de conservação elevada, né? Por conta desse endemismo, tá? E além disso, é muito importante a gente entender, compreender o comportamento das espécies nesses fragmentos naturais, porque justamente eles servem como base ou como uma predição, né? A gente consegue prever, talvez, qual que seria o efeito de uma fragmentação antrópica, que a gente vai estudar mais pra frente, em determinadas populações, tá? Então, como que essa população se comportou, se diferenciou por conta de uma alteração ambiental? A gente consegue, em determinados níveis, prever isso, né? Prever essa modificação. Acabam que são fontes de informação
para a gente em relação a isso. Vamos ver aqui alguns exemplos de fragmentação natural. A gente tem aqui as savanas amazônicas. Savanas amazônicas são manchas de vegetação aberta que ocorrem no meio da floresta amazônica. Então, aqui no mapa, a gente consegue ver, né? Nós temos ali, em um período geológico aqui, que é o que eu falei para vocês daquela expansão e retração, né? Em relação aos períodos geológicos. Vou ampliar aqui. Então, a gente tem aqui em um período geológico, toda essa área que você está vendo em marrom, são áreas ocupadas por ambientes savânicos, e em um outro período aqui a gente tem o contrário disso, toda essa área verde é ocupada por floresta, e essas manchas marrons aí são então incrustações de savanas que a gente tem nesse período, tá? Tudo isso, gente, se deve ao que eu disse para vocês, daqueles períodos, né, em que a gente tem, então, expansão, né, um clima mais quente e úmido, que faz com que a floresta tenha essa expansão, ou um clima mais seco, que faz com que a gente tenha, então, a retração da floresta e a expansão de ambientes mais secos, como é o caso da savana. No caso aqui da região amazônica, isso parece ser, tá, marcas ali, ou resquícios do período do Pleistoceno. Então, a gente tem, né, no Pleistoceno, esse ambiente bem mais seco em todo o continente aqui, sul-americano, e por conta desse período mais seco, a vegetação florestal, ela se retraiu em pontos onde ela tinha, então, maior favorecimento, tá? Com o passar do Pleistoceno, então, né, o passar do período geológico, houve aí um aumento da temperatura e um aumento da umidade, e essa floresta, esse ambiente florestal conseguiu então se expandir, restando aqui nesses locais, nesse ambiente florestal, algumas manchas de savanas, tá? Então, essas manchas de savanas no meio da região amazônica, elas são locais bem diferentes do seu entorno, então tem essa vegetação mais aberta, característica mesmo de savana, tá? Bem diferente do seu entorno. Com isso, ali a gente tem um alto endemismo, tá? Porque essas espécies, então, é o que a gente disse, elas evoluíram do Pleistoceno até hoje para se adaptar àquele ambiente diferente do seu ambiente ao entorno. Então, ali a gente tem um alto endemismo, espécies que acontecem só nessas manchas de savanas amazônicas, tá? Cada grupo vai ter uma característica única aqui, tanto de vegetal quanto animal, da fauna, né? Que precisam ser tratadas isoladamente. Então, a gente precisa conhecer e entender esses grupos para conseguir, né, identificar um tratamento adequado de conservação, de preservação e assim por diante. E são áreas que têm uma ameaça muito grande, né, em especial aqui na Amazônia brasileira, por conta do avanço da agropecuária e da mineração, tá? Então, são áreas com uma grande prioridade aí mesmo, né, de conservação por causa disso. Um exemplo é a Serra dos Carajás. Então, é uma área que a Serra dos Carajás é uma área que é considerada, né, uma dessas manchas de savana amazônica, que tem uma alta exploração aí pela mineração, tá bom? Outro exemplo que a gente tem são os brejos de altitude do Nordeste brasileiro. É o primeiro exemplo lá da imagem que eu coloquei para vocês, tá? Esses brejos de altitude, eles acontecem, então, em áreas mais altas, no meio da caatinga, por isso que é altitude, né? Então, aqui de 800 a 1.000 metros, né? Eles estão mais elevados e, por isso, eles apresentam aqui formações de florestas úmidas, diferente das formações que a gente vê nas áreas mais baixas, que são áreas de caatinga, tá? Então, existe aqui, nessas áreas de floresta de altitude, uma semelhança muito grande com o que a gente vê de estrutura e até de espécies na Mata Atlântica e na Amazônia, tá? Mais uma vez, isso pode ser, sim, reflexo daqueles momentos, né, em que a gente tinha ampliação da área de vegetação florestal e retração disso, tá? E isso associado a um outro elemento super importante, que é o elemento topográfico. É mais alto, né? E isso acaba influenciando muito no padrão de pluviosidade, como vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem, tá?
nessa imagem aqui que mostra, então, né? Os ventos entram aqui pelo Oceano Atlântico, né? Eles vêm aqui pelo Oceano Atlântico e eles passam, então, aqui, né? Por toda essa área da Caatinga. Quando esses ventos encontram uma barreira física, que seriam essas áreas mais altas, isso força, então, esses ventos úmidos e quentes a subirem, né, a aumentarem a sua altitude, e à medida que aumenta a altitude, a gente força uma precipitação, tá? Isso aqui é mais ou menos o conceito do que a gente tem de chuva orográfica, tá bom? E aí a gente vai ter, então, essa precipitação a mais, formando ali, então, o que a gente teria de característica, né, de uma floresta úmida, tá? Que são os tais dos brejos de altitude. Nesse mapa aí, tudo isso aí que você tá vendo de verdinho, né, dentro da Caatinga, são áreas em que a gente tem, então, os tais dos brejos de altitude, né, ou no caso aqui nesse mapa tá falando de serras úmidas, é a mesma coisa, dentro do ambiente da Caatinga, tá? São esses fragmentos naturais aí, então. Outro fragmento natural seria a floresta estacional decidual, que é o que a gente falou daquelas matas calcárias lá, tá? Então, essas florestas, elas estão muito influenciadas pela sazonalidade climática. O que é isso, Carol? É quando eu tenho uma época do ano com bastante chuva e um período do ano com bastante seca, tá? Então, eu tenho chuva e seca, e aí nesse período da seca, as espécies acabam perdendo as suas folhas, tá? Então, por isso o decídua, né, ela perde a folha para resistir àquele evento climático de seca, e aí volta até as folhas no período de chuva, tá? Essas florestas estacionais deciduais, elas têm uma estrutura muito disjunta, quer dizer, elas ocorrem naturalmente fragmentadas. Vou aumentar aqui o mapa para vocês poderem ver. Ó, então, deixa eu colocar em tela cheia, né? Quando a gente observa aqui no mapa, a gente vai ter aqui, né, todos esses vermelhinhos aqui, ó, tudo isso aqui, então, é considerado como floresta decídua, tá? São manchas de florestas decíduas. Todas essas manchas vermelhas aí, mais pronunciadas, são florestas decíduas. Então, a gente vê que elas são naturalmente disjuntas, né? Fragmentadas, tá? Porque elas estão condicionadas a isso aqui, ó. A maior parte delas, nem todas, né, mas estão condicionadas a esse afloramento calcário, tá? Algumas podem acontecer em áreas mais planas e com solos profundos, mas uma grande parte delas estão ali em encostas, com solos rasos, associadas justamente a esse afloramento calcário. E é justamente por isso que a gente tem aqui um alto endemismo também. Ora, são espécies que são decíduas, então nem todas as espécies florestais são assim, né? São espécies que têm, né, essa adaptação a um solo mais calcário, por exemplo. Então, a gente tem também um alto grau de endemismo aqui, tá bom? Quando a gente fala aqui dos ambientes aquáticos, então, a gente também tem essa fragmentação natural, né? Então, por exemplo, a sedimentação acaba influenciando aqui na abundância das espécies bentônicas e na ocorrência de comunidade de aves, né? Eu posso ter, como eu falei para vocês, mudanças do curso do rio e de tributários e a formação de lagos naturais. Então, aqui a gente está vendo, né, uma situação em que a gente tem toda uma área que isso aqui que está em cinza é uma área que tem uma planície inundável. Como planície inundável, essa área vai ter, então, ali um padrão de sedimentação diferente do restante das outras áreas. Então, no momento da inundação, eu tenho ali, né, uma deposição de sedimento, e no momento em que a gente tem a retração do rio, esses sedimentos ficam ali, então condiciona todo um padrão de existência de espécies ali, tá? Nessas áreas que são inundadas, e isso influencia muito também na ocorrência de espécies bentônicas. Que são essas espécies bentônicas? Aquelas que vivem ali no fundo
desses ambientes aquáticos e de comunidades de aves. Bom, tem várias aves que se alimentam justamente desses animais bentônicos. Então, a ocorrência dessas aves vai estar condicionada à presença desse recurso, tá? Então, isso aí é bastante importante em termos de fragmentação natural em ambiente aquático, tá bom? E a gente tem que considerar ainda, né, que essa fragmentação natural, ela precisa ser, a gente precisa ter uma clara diferenciação entre os fragmentos naturais e os fragmentos antrópicos. São áreas prioritárias para conservação, por tudo que a gente falou, né, pelo alto grau de endemismo, pelas populações que são diferenciadas e precisam ser preservadas como fragmentos. Aqui, nesse caso, diferente do que a gente vai ver para a fragmentação antrópica, não é viável a gente conectar e não precisa, porque isso evoluiu naturalmente para ser uma mancha, para ser um fragmento, tá? Então, essa importante diferenciação do que é uma fragmentação antrópica para o que é uma fragmentação natural é principalmente para entender que tipo de ação que a gente precisa ter em relação a cada um desses fragmentos, tá? Entender que um fragmento natural, ele não necessita de uma conectividade, né? Por quê? Porque ele passou milhares de anos ali evoluindo como uma mancha, tá? Diferente de um fragmento antrópico. Fora isso, é uma área super importante como fonte de informação, que é o que eu falei para vocês, né? Ali a gente consegue entender o comportamento de muitas espécies em relação a esse isolamento, e são áreas prioritárias para a conservação, principalmente por conta do endemismo que a gente tem ali, tá bom? Bom, a gente precisa falar também da fragmentação antrópica. A fragmentação antrópica, ela diferente da natural, ela é causada por ações humanas. Então, ações humanas modificam essa paisagem e geram essas manchas forçadamente, tá? Observem que aqui aquele tempo de ocorrência é muito mais rápido. Então, antes eu tinha um ambiente contínuo, por alguma ação humana eu fragmentei esse ambiente, eu criei essas manchas, tá bom? Então, é um tempo muito menor de ocorrência, né? É algum fato que simplesmente acontece ali no tempo e no espaço e que gera, lógico, uma alteração naquele ambiente, tá? Quais que são as principais fontes de fragmentação antrópica que a gente tem? Nós temos aqui a urbanização, a gente tem a abertura de estradas, as atividades agropecuárias, o extrativismo vegetal e a silvicultura e a construção de barragens. No exemplo da imagem aí que vocês estão vendo, né, a gente tem o principal efeito que seria a abertura de estradas, isso aí em especial na floresta amazônica. Então, onde a gente tem estrada, é só a gente observar aqui, ó. Isso aqui é uma estrada, isso aqui é uma estrada. Então, onde a gente tem a abertura de estrada, a gente facilita essa fragmentação, né? Porque eu estou dando acesso àquele ambiente e isso acaba facilitando o processo de fragmentação, tá? E todos esses fatores aí citados também no texto, tá bom? No slide. Bom, agora a gente vai falar de algumas propriedades, né, da fragmentação antrópica, principalmente, tá? Que seria aqui, né, o que influencia principalmente nos efeitos que eu vou ter da fragmentação para a perda de biodiversidade ou na biodiversidade, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar quando eu falo de fragmentação é o grau de isolamento. O que é esse grau de isolamento? É a medida de distância entre fragmentos. Então, aqui, numa representação bem simples, a gente tem aqui, né, como se a gente tivesse aqui um fragmento maior, número 1, e vários fragmentos aqui, então, menorzinhos, que estão sendo posicionados em relação a esse fragmento maior, tá? Então, o que é o grau de isolamento aqui? Se a gente olha nesse exemplo, eu sei que o fragmento 4, ele está muito mais isolado do fragmento principal, que é aquele maiorzão ali, do que o fragmento 2, por exemplo, tá? Então, essa distância que a gente tem, né,
entre os fragmentos e principalmente do fragmento com uma fonte principal, que seria o fragmento maior, tá? Isso influencia muito em qual vai ser a composição, em qual vai ser a biodiversidade desse fragmento. Então, o grau de isolamento vai influenciar diretamente aqui na dispersão de indivíduos e com isso na composição biótica. O que eu quero dizer com isso? Ora, aqui no fragmento 4, que eu tenho uma distância maior dessa fonte principal aqui, a gente vai ter uma menor dispersão das espécies. O que isso quer dizer? Eu tenho, gente, olha, se eu sou uma espécie silvestre, vegetal ou animal, aqui não importa, tá? E eu tenho um fragmento muito pertinho, um fragmento muito distante, é muito mais fácil que a gente ocupe fragmentos mais próximos do que fragmentos mais distantes. Então, a nossa dispersão vai ser maior em fragmentos mais próximos e menor em fragmentos mais distantes, tá? Isso tem a ver também com a movimentação, né, entre esses fragmentos e afeta totalmente a diversidade. Então, se eu for olhar, né, eu devo ter uma biodiversidade muito maior no fragmento 2 do que no fragmento 4. Percebam que aqui a gente está considerando que são fragmentos iguais, em área, em forma, em composição, tá? Base de composição, que eu quero dizer, né? Eles possuíam aqui a mesma origem, vamos dizer assim. Então, o simples fato de ser mais isolado, de estar mais distante de uma fonte, afeta bastante, sim, nessa biodiversidade, tá? Eu vou ter um potencial de maior biodiversidade maior em fragmentos mais próximos e um potencial de biodiversidade menor em fragmentos mais distantes. Isso está muito relacionado com a teoria da biogeografia de ilhas, né? Que fala pra gente dessa distância, desse isolamento, né? Entre o continente e ilhas, né? A distância acaba afetando bastante em relação à composição biótica desses locais, tá bom? Outra coisa que a gente precisa, obviamente, considerar é o tamanho e a forma do fragmento, né? Então, o tamanho é o tamanho, a área que eu vou ter deste fragmento, tá? Quando a gente considera o tamanho, a gente sabe que os fragmentos, o tamanho do fragmento tem uma relação direta com a quantidade e a variedade de fauna e flora presente. Ora, é área, gente, é simplesmente área, tá? E a área em um ambiente natural está relacionada com a disponibilidade de recursos, com a ecologia de todos os seres vivos que eu tenho ali. Então, quanto maior é a área, maior vai ser a disponibilidade de recursos e maior vai ser a probabilidade de que eu tenha ali vida, que eu tenha fatores bióticos ocupando aquele local, tá? Ou seja, quanto menor o fragmento, maior é o risco de extinção local de espécies, menor a probabilidade de recolonização por indivíduos vindos de outros fragmentos e maior a proporção do efeito de borda. A gente já vai falar de efeito de borda, tá? Mas a única coisa que eu quero que a gente entenda aqui, né, é justamente por essa imagem bem simples aí também, entender que a área do fragmento, ela está muito relacionada com a quantidade de vida que eu consigo ter ali. Quanto maior a área desse fragmento, maior a disponibilidade de recursos, menor vai ser a competição e mais vida, mais fatores bióticos eu consigo ter ali, tanto da fauna quanto da flora, tá? Fragmentos muito pequenos, a gente acaba tendo, então, né, uma distribuição de recursos muito menor, com isso uma competição muito mais elevada e a quantidade de seres vivos que sobrevivem ali é bem menor, tá bom? Então, em relação ao tamanho do fragmento, essa é a relação que a gente tem que fazer, tá? Entre o tamanho do fragmento e a ocorrência, né, de biodiversidade, tá bom? Quanto à forma do fragmento, essa forma está relacionada com a distância da borda ao centro do fragmento, influenciando no tal do efeito de borda, tá? Então, a forma do fragmento, a gente tem que pensar aqui, então, vou desenhar aqui para vocês um fragmento, tá? Eu tenho aqui um fragmento, como aqueles que eu desenhei ali, tá bom? Então, a forma do fragmento vai me mostrar essa relação aqui, ó. Eu tenho o centro desse fragmento e aqui eu tenho o perímetro, tá?
essa proporção aqui, ó, essa distância aqui, ela está relacionada com a forma. Eu desenhei aqui para vocês um fragmento, então, como o padrão que eu estava desenhando. Agora eu vou desenhar um outro fragmento. Considere que os dois têm a mesma área, tá? Aqui é o centro do fragmento. E aqui é essa nova relação que eu tenho do centro com a borda. Vocês percebem que, assim, aqui eu vou ter uma área x hectares e aqui é a mesma área, x hectares. Vocês percebem que, por conta da forma do fragmento, esse fragmento mais alongado, essa tripinha aí de vegetação nativa, pode não ter a mesma qualidade do que aquele fragmento que tem uma forma mais arredondada, mais distribuída, tá? Justamente por conta do tal do efeito de borda. O que é esse efeito de borda, professora? O efeito de... Opa! Ficou errado aqui, peraí. Deixa eu apagar. Queria era o highlight aqui, ó. O efeito de borda é justamente aqui, né? O efeito que eu vou ter nessa área, nessa região aqui, ó, ao redor do perímetro do fragmento. O que eu quero dizer com isso? Toda aquela área ali, ó, que tá em amarelo para vocês nos fragmentos que eu desenhei, são áreas marginais, né? E essas áreas marginais, elas acabam tendo aí, né, muitas alterações e são muito influenciadas pela matriz ao entorno. Então, essas áreas, elas ficam mais expostas, por exemplo, ao vento, à radiação solar, à deriva de agrotóxicos, né? E a outros fatores ambientais que eu não vou ter, ou que vão ser mais amenizados nessa área aqui, né, no interior do fragmento, tá? Então, isso é que é o efeito de borda. É o efeito que eu tenho, né, as condições ambientais que eu tenho nessa área marginal, tá bom? Então, a gente tem vários fatores que podem acontecer aqui que a gente vai estudar agora com calma. Então, eu tenho aqui, né, a vegetação nativa, vou ampliar aí para vocês, ó. Aqui eu tenho a vegetação nativa num hábitat contínuo, tá? Suponham que eu faça aqui, então, uma fragmentação. O que essa imagem está mostrando é justamente uma fragmentação, né? Então, eu tinha aqui uma área contínua, parte dela vira área antrópica. E aí, o que eu tenho aqui? A representação do que é o efeito de borda. Então, toda essa área verde mais clarinha em volta do fragmento é o que seria o tal do efeito de borda. É a área marginal do fragmento, então, onde eu vou ter uma condição ambiental diferente dessa área nuclear aqui, ó, tá? E aqui, todos esses fatores que influenciam, então, né, que são modificados nessa área da borda. Então, aqui a gente tem, né, exposição ao vento. A área da borda aqui, em contato com essa matriz antrópica, ela fica muito mais exposta ao vento, lógico, isso depende da composição do que eu vou ter aqui nessa área antrópica, mas ela fica mais exposta ao vento do que o interior aqui do fragmento. A exposição à radiação solar é a mesma coisa, né? Essa área aqui, ó, da borda, ela fica mais aberta e mais exposta à radiação solar do que essa área nuclear aqui. Suscetibilidade ao fogo, mesma coisa, né? Como eu tenho uma redução aqui da umidade relativa, uma alteração na composição aqui, isso aqui acaba sendo, então, tendo uma influência maior, né, do fogo do que essa área aqui no interior. A taxa de predação, ora, aqui fica muito mais fácil, porque é mais aberto, né, mais alterado, fica muito mais fácil de predar nesse local do que aqui na área do interior. E a deriva do agrotóxico, né? Então, a gente está muito próximo aqui de áreas antrópicas, em especial de atividades agrícolas, né? E acaba tendo um contato maior dessa área da borda com o agrotóxico do que a área do interior do fragmento, propriamente dito, tá? Gente, vou encerrar por aqui esse módulo e a gente volta, então, num próximo bloco para tratar de novo aqui, né, de toda a parte teórica de fragmentação e efeito de borda e perda de biodiversidade. Depois a gente faz alguns exercícios, ok?
Até mais!